Agradeço a Deus pela lembrança dos nossos musicistas da banda Heróis da Fé da Assembleia de Deus em Irituia, por lembrar da gente e com muita luta a gente conseguiu fundar essa banda, e também ao maestro, o irmão presbítero Franz, gente fina. E a finalidade da fundação dessa banda, primeiramente para louvar o nome de Deus, para glorificar a Deus, e segundo, para envolver nossos jovens, adolescentes e irmãos que ingressaram nessa banda e que hoje estão louvando o nome do Senhor Jesus. E portanto, eu quero dar os parabéns pela lembrança que tem da gente, que foi um lutador por essa banda e por ela ainda estar de pé, ainda até hoje, porque Deus tem dado força e tem ajudado esta banda aí da Assembleia de Deus em Irituia. Portanto, que Deus continue abençoando vocês e que esta banda continue até a volta do Senhor Jesus Cristo. Meu muito obrigado. Olha, como vai ser falado nesse documentário, a banda Heróis da Fé, ela primeiro, foi iniciada através de um projeto. Como tudo que a gente vai fazer, a gente tem que projetar. Então, no ano de 96, nos meados de 96, para o final deste ano, o pastor Levi Pedreira, ele chegou no campo de Irituia como pastor presidente. Foi empossado aqui e, contando um pouco da minha história, foi um ano muito difícil porque eu tinha perdido meu pai, meu avô, e o pastor Levi, ele chegou como um paizão, como um presente de Deus para nossas vidas. Essa é a verdade. Então, nesse ano, ele foi conhecendo e tal, e quando chegou em 97, no ano seguinte, ele começou a ver na igreja que tinha muitas pessoas com dons musicais, com voz boa para louvar, outros tinham, vamos dizer assim, uma veia artística, E ele foi identificando. Por quê? O pastor Levi também é músico. Então, o que aconteceu? Ele disse, eu vou atrás de um maestro. Porque aqui tem possibilidade da gente formar uma banda. E ele tinha conhecidos, eu creio que uma cunhada dele tinha contato com o maestro Franci, que hoje é nosso pastor também, pastor Franci Robert. E eles entrando em contato, deu tudo certo. Bem, é uma história assim bem interessante mesmo, porque já faz bastante anos já, Eu vim na cidade de Irituia quando eu era adolescente, em tocar aqui em Irituia. Passaram-se os anos, Eu aprendi, fui para a faculdade, fui para o Conservatório Carlos Gomes, e eu tive um conhecimento eu tive um amigo aqui em Irituia, que era parente do pastor da época, o pastor Levi Oliveira Pedreira, se não me engano, o nome dele. E ele me convidou para vir aqui conversar com o pastor, que ele tinha um interesse de formar uma banda de música. O pastor Levi sempre foi um músico das antigas, de tocar, mas ele não tinha a habilidade de formar os músicos, ele era apenas músico, instrumentista, mas não tinha aquela habilidade. Eu estava nessa época, no ano de 1997, na regência da orquestra em Capanema. Já estava no corpo de bombeiro há 4 anos, eu entrei em 94, em 97 eu estava também já na regência da banda de música Capanema. E eu precisei deixar a orquestra em Capanema, já estava bem estruturada, e vim para a cidade de Irituia a convite já do pastor Levi, entre 50 músicos, 50 alunos na verdade. E iniciamos as primeiras aulas, a iniciação musical. E a início foi a parte teórica. Nós não tínhamos ainda material, instrumentos. Mesmo a igreja também nessa época era uma igreja que não tinha os recursos financeiros adequados para se formar. Na verdade, nós iniciamos um projeto assim pela fé. A igreja em Irituia iniciou um projeto pela fé. O desejo do pastor unida à fé dos irmãos, e nós iniciamos esse projeto. Passamos 3, 4 meses na parte teórica, ensinando a leitura
das partituras, os códigos musicais, e logo após a gente começou a comprar os instrumentos. Cada músico ia dando uma parte do dinheiro para o pastor Levi, e ele também uma parte da igreja financeira. Nós conseguimos comprar assim, uns 20 instrumentos musicais: saxofone, alto, tenor, trombone, trompete, clarineta, sax soprano. E assim nós iniciamos a prática instrumental, né? Só que era uma turma muito boa, uma turma bem disciplinada, uma turma bem focada, né? E quando tem esses quesitos, o processo de aprendizagem é mais rápido, né? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E mesmo que eles estavam com aquele desejo, aquela ansiedade de formar essa orquestra na igreja. E no prazo de 8 meses, nós já estávamos tocando os hinos da harpa, já tocando algumas canções. E foi um projeto que revolucionou a Assembleia de Deus em Ituia e a cidade em si, né? Porque a orquestra ela passou a se apresentar em vários lugares, representando a igreja, em cerimônias oficiais, por exemplo, desfile do 7 de setembro, alguma solenidade que tinha na Câmara Municipal, na Prefeitura. Então a orquestra ela passa a ser muito importante no cenário, não só da Assembleia de Deus, mas no cenário cultural, né, de toda a cidade, né? No meio evangélico, nós temos aqui a música muito presente, por exemplo, no louvor, na adoração, no início do culto, por exemplo, é importante nós termos uma orquestra para tocar os hinos de louvor, de adoração. E tem os grupos de percussão também, que são muito presentes nas igrejas evangélicas na atualidade. Então a gente pode ter noção de como a música ela é importante na vida das nossas crianças, dos nossos jovens e adolescentes. E a igreja hoje, a Assembleia de Deus, ela faz esse papel social, né, investindo nas nossas crianças, né, dando a eles a oportunidade de se expressarem através da música e de se tornarem também profissionais. Por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso. Eu iniciei minha carreira musical na Assembleia de Deus, ainda com 13, 14 anos, e me tornei um músico profissional. Olha, é um trabalho assim bem prazeroso, principalmente quando se trabalha com criança, né? A criança ela está na sua fase de formação, tudo para ela é novidade, e a música é algo que, por ser uma essência e ser muito fantástico, acaba atraindo a atenção da criança. E ela ajuda muito, a música ajuda muito no desenvolvimento da criança, no desenvolvimento cognitivo, na integração da criança, na percepção da criança. Às vezes tem criança que tem dificuldade de ler. A música, ela ajuda muito nesse desenvolvimento, porque quando você começa a ensinar as notas musicais, ela passa a vivenciar aquilo mais, de uma forma mais eficiente. Aí ela aprende a juntar as letras, que D com O vai formar o Dó, o R com E vai formar o Ré, e ela passa a vivenciar aquilo ali, e eu aproveito a parte musical para ensinar essas crianças que têm alguma dificuldade, né? E eles acabam aprendendo a ler pequenas frases, partindo da música. Então, para você ver o quanto a música é importante na vida do ser humano, principalmente na vida das nossas crianças. Olá! Meu nome é Eduarda Pedreira, tenho 18 anos e há pouco mais de 5 anos eu ingressei na banda de música Heróis da Fé. Para mim é um sentimento de gratidão, um sentimento de privilégio que eu tenho quando eu estou ali com os outros musicistas, com os outros irmãos, para louvarmos ao Senhor através dessa arte que é a música. Poder se expressar, poder expressar suas emoções, os seus sentimentos através da música é algo muito especial para mim e que tem me acompanhado durante toda a minha vida. Desde os 7 anos eu tenho esse contato com a música, esse contato de mais conteúdo com a música, e tem sido maravilhoso poder desfrutar disso. E é muito melhor quando nós recebemos a capacidade, quando nós recebemos a oportunidade
de compartilhar desse conhecimento com outras pessoas, de fazer discípulos, de multiplicar esse conhecimento com outras pessoas. E quando nós estamos ali, juntos, toda a banda, para louvar ao Senhor, é esse sentimento de privilégio, de satisfação que eu tenho por estar ali para, junto com os outros, louvar ao Senhor. Fazer parte da banda de música tem me acrescentado muito na minha caminhada profissional, na minha área pessoal, na minha área emocional, na minha área espiritual com o Senhor. Tem me auxiliado. A música, ela me acompanha em todos os momentos da minha vida. Então, poder ser uma integrante da banda de música Heróis da Fé é um privilégio, uma resposta de oração do céu para a minha vida. Olha, isso tudo começou no ano de 2010. 2010 já era a segunda vez que hoje nosso pastor presidente, pastor Expedito Viana, ele retornou. Ele passou a primeira vez, quando foi ele voltou, e nesse período quem assumia a direção da banda de música Heróis da Fé era a nossa irmã Elcione e o seu esposo, o Diácono Lucivan. Só que depois, por necessidade, eles precisaram sair. E saíram e não tinha quem ficasse para ficar no lugar da diretoria. E quando foi numa reunião do ministério do ano de 2010, o pastor, estou como secretário ainda desde esse período, já há mais de 14 anos também, como primeiro secretário da igreja, e eu estava fazendo a ata da reunião e o pastor Expedito ele perguntou para o ministério, nós éramos por volta de 92 obreiros, e o pastor chegou nessa pauta e perguntou quem gostaria de assumir a direção da banda de música, até porque aí explicou o motivo que os outros dirigentes, os diretores, tinham saído, o motivo pelo qual. E naquele tempo ali todo mundo ficou calado, e eu estava ali redigindo ali a ata, de repente eu levantei no final já quase da reunião, ninguém tinha se manifestado. Aí o pastor perguntou outra vez, quem quer ficar na direção da banda Heróis da Fé? Como ninguém tinha se manifestado, eu me levantei, ele disse, pastor, isso tem um problema, eu fico, mas eu não sei tocar instrumento nenhum, isso não precisa você tocar, eu só quero que você fique na frente dos demais. Então eis-me aqui. E esse foi 2010 e já estamos em 2024, já foram 14 anos, vou fazer 14 anos agora em outubro, e eu estou como diretor da banda Heróis da Fé. Bom, os componentes da banda de música Heróis da Fé, eles são assim, né? Porque muitas vezes, como o pastor Robson, o Francis Robson já falou, muitos já teve filhos, são os filhos deles que estão na banda de música, e é assim. Então, muitas vezes, eles, pela necessidade de trabalho, eles precisam sair da comarca para eles exercer as suas funções trabalhistas em outros locais, em outros municípios. Então, existe uma defasagem muito grande, é por isso que exige o momento de fazer sempre novos músicos, porque muitas vezes eles são necessários que eles saiam até mesmo do município para exercer as funções, para trabalhar em outros lugares. Como tem ainda irmãos nossos que são da banda Heróis da Fé, mas eles só participam do tempo de festa por causa disso, porque eles vão trabalhar, exercer funções para outros municípios. Então eles só aparecem aqui só nos dias de festas. A gente manda as nossas reuniões, os ensaios, nós mandamos através de vídeos as músicas que irão ser tocadas e eles ensaiam, e quando é no dia da nossa festa, a gente toca todo mundo junto. Então a banda de música
volátil. Ela é muito assim, às vezes tem muitos contribuintes, né, instrumentistas, mas de repente, pela necessidade, começa a se evacuar. Mas sempre nós estamos aqui. Hoje nós estamos com aproximadamente 22 músicos, né? Assim, contamos com os que estão fora da comarca, aqui do município, e nós contamos com os que estão sempre presentes. Mas já tivemos muito mais pessoas, já tocamos em muitos municípios, longe de chegadas mesmo de ocupar todos os lugares de ônibus, né? E já chegamos para mais de 40 instrumentistas já. Mas aqui, né, como eu estou falando, pela necessidade, às vezes a pessoa tem que sair daqui de Itu para exercer funções, para trabalhar em outro lugar. O papel social da banda Heróis da Fé, a nossa orquestra, ela tem sido muito aproveitosa pelo seguinte, de que quando nós apresentamos, inclusive muitas vezes já nós apresentamos na praça pública, podemos dizer, com projetos da própria prefeitura, como o pastor Robson já falou, e dos demais. Agora, o principal nosso objetivo nas nossas apresentações é louvar mesmo ao nosso Deus, dispor a nossa alegria através dos instrumentos em praça pública. O nosso objetivo maior é que quando nós estamos louvando, a gente não está preocupado porque está na praça, a gente não está preocupado porque tem muitas pessoas nos ouvindo. Não, nossa preocupação é nos ensaios de fazer sempre o melhor para apresentarmos aquilo que é um louvor a Deus em praça pública. Esse é o nosso principal objetivo, é esse, louvar a Deus. Olha, é um sentimento de gratidão. Eu me sinto assim, muito feliz, porque muitos que eram bebês, eram crianças, quando eu cheguei aqui em Ituia, e eu ver eles crescendo, alguns já com família, já vejo o filho deles, até os próprios filhos deles já tocando na banda. Então são várias gerações que vem passando. E eu sou grato a Deus porque Deus tem me dado vida para ver essa história se desenrolar. Vim a segunda vez, formei uma nova turma e a gente sempre vai buscar outros caminhos, formar outras turmas em outras cidades. E agora eu já estou na terceira vez que eu venho para Ituia formar novos músicos. Então, sempre a minha vinda para cá é com muita felicidade. É bem verdade que eu já estou com 50 anos, o desgaste mental, físico, a gente já sente um pouco disso aí. Porque trabalhar com o ser humano, formação, educação, ela é muito difícil, é muito desgastante. Difícil você, por exemplo, diferente de você trabalhar no pesado, mas à noite você ali dorme, descansa o seu corpo físico. E quando você trabalha muito com a mente, é mais difícil de você relaxar, porque você fica uma tensão muito grande. A maioria dos professores, tanto faz de música ou não, ele tem uma dor crônica aqui na cervical, porque a tensão toda ela é causada, ela fica aqui na cervical. Preocupação do dia, de como você dá aula, de como você montar um plano de aula e fazer com que os alunos aprendam. Essa é a preocupação de um grande educador e acaba nos trazendo umas sérias sequelas ao longo dos anos. Eu tenho esse sentimento de alegria, faço sempre com muito amor, ainda que eu esteja cansado, pegando estrada à noite, correndo risco, mas eu creio que Deus me chamou para essa grande missão, de fazer música, trabalhar com música, ser pastor missionário da área da música. Acho que não existe coisa mais gloriosa. Quantas pessoas eu não já formei, quantos alunos eu já formei, eu pude ajudar muita gente, então isso aí não tem preço. Eu acho que é das melhores das missões, é você se doar para que a igreja se sinta bem, os alunos, os músicos se sintam bem e a gente tenha uma orquestra Heróis da Fé aqui na cidade de Ituia. Para esta banda Heróis da Fé, que sempre eu estive participando, sempre me sinto, parte dela, parte da história dela também. Os meninos até brincam
me chamam de relíquia às vezes. Mas eu espero, eu desejo que a banda continue a crescer, que a banda continue a evoluir. Nós agora estamos esperando, né, uma nova turma que vai entrar, juntamente com os músicos que já tem, com cordas, e a nossa banda se tornará agora uma orquestra. E para mim isso é uma alegria, isso é um orgulho, não um orgulho egoísta, mas um orgulho que eu vejo a glorificação do nome do Senhor através dessa banda. E eu desejo de todo o meu coração que cada músico continue sendo fiel a Deus, fiel aos seus princípios, continue fazendo os sacrifícios que precisam ser feitos para que eles possam continuar neste caminho. Porque no decorrer desta banda muitos se mudaram, muitos tiveram que ir embora, né? Muitos se dispersaram, mas o Senhor ele sempre tem levantado novos, ele sempre tem renovado esta banda, né? E eu creio que este trabalho nunca vai morrer, este trabalho vai persistir porque foi plantada uma boa semente. E esta semente ela tem dado frutos e frutos para a honra e a glória do Senhor. Júnior, Paulinha, olha aqui, ó, do trombone de vara, levanta o trombone de vara aí, ó. Daniel. Esse aqui é veterano, casado, tá, irmão? Te alegra. Nós vamos tocar, estamos chegando na Semana da Pátria. Vamos tocar um dobrado chamando Canção da Infantaria. Eu sou militar, 30 anos de militar, marchei muito e toquei muito esse dobrado chamado Canção da Infantaria. Bora lá.
Vai terminar. Vamos na marcha agora. 1, 2, 3.